Fala galera padrão ouro, família Promedicina, para os íntimos Promed, tudo bem com vocês? Bruno Pires aqui, hoje, medicina da vida real, let's bora! Vamos falar sobre hipertensão, tema super importante, muito vasto, muita coisa para explicar para vocês. Só que antes de mais nada, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, fica ligado, dá um like no vídeo porque vai ter muito conteúdo aqui bacana para vocês, certo? Então, chega de enrolação, let's bora falar sobre hipertensão arterial. Hipertensão é um quadro patológico que é absurdamente frequente na população. É uma das doenças crônicas mais incidentes e mais prevalentes, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. E cada vez mais ela vem pegando faixas etárias mais jovens. Por que será que isso acontece, né? Isso muito por conta do meio ambiente que a gente vive, que vem se transformando, né? A gente sai do útero já está estressado, a gente sai do útero já está num ambiente obesogênico. Então isso vem contribuindo aí para o crescimento da frequência de hipertensão arterial nas pessoas. Só que olha só, antes a gente tem que falar uma coisa que é importante, né? A gente tem uma subdivisão, digamos assim, da classificação de hipertensão, né? Existe a hipertensão essencial e existe a hipertensão secundária. Pô, mas o que é isso? Vamos lá. Hipertensão essencial é quando um indivíduo, uma pessoa, está diagnosticada com hipertensão, mas a gente não tem uma causa aparente, uma causa muito bem definida para determinar, ó, essa daqui é a causa isolada e única dessa pressão arterial dessa pessoa estar mais elevada. Então, hipertensão essencial, qual é a definição? Não tem uma causa aparente muito bem definida para a pressão arterial estar acima dos níveis normais. E essa hipertensão, essa classificação, ela está presente na esmagadora maioria das vezes. Cerca de 90% das pessoas que têm um quadro de pressão elevada, patológico, se encaixam em hipertensão essencial. Os outros 10% a gente chama de hipertensão secundária. O que é isso? É quando a elevação da pressão arterial ela acontece por uma causa específica e nós conseguimos definir que causa é essa. Então, por exemplo, a pessoa pode ter um tumor da medula das suprarrenais, ela pode ter uma síndrome de Cushing que leva a um excesso de cortisol elevando a pressão, ela pode ter uma alteração da artéria renal, que a artéria renal fica mais apertada, a estenose da artéria renal, que faz com que o rim receba menos fluxo e aí o rim entende que tem que reabsorver mais sódio, mais água para o corpo da pessoa e isso acaba elevando a pressão arterial. Então, 10% dos casos, aproximadamente, a hipertensão ela vai ser causada por uma causa bem definida, que a gente chama de hipertensão secundária. Os 90%, a esmagadora maioria, não tem uma causa aparente, bem definida, a gente vai chamar de hipertensão essencial. Beleza, mas, de modo geral, o que significa uma pessoa hipertensa, que tem hipertensão, seja ela secundária ou essencial? Isso acontece quando o indivíduo apresenta pressões elevadas, tá? A cada ano que passa, essas classificações quanto aos valores, né, que você passa a chamar de hipertenso sofrem modificações, mas de modo geral, para passar para vocês informação mais fácil, mais mastigada, uma pressão, por exemplo, acima de 140/90, né, sistólica e diastólica, e quando uma pessoa está em repouso, por exemplo, está dormindo, está em repouso, porque é natural a nossa pressão se elevar em situações que é preciso elevar a pressão. Por exemplo, a gente vai subir uma escada, se você vai fazer um esforço, se você se assusta, é natural que a pressão se eleve. Isso aí é a fisiologia do corpo humano. Porém, se uma pessoa está dormindo, né, é repouso total, e a pressão está lá batendo 180 de sistólica para 100 de diastólica, isso não é normal. Ah, mesmo que tenha um pesadelo? Mesmo que tenha um pesadelo. Não é para ficar assim. Então, pressões arteriais diastólica e sistólica elevadas, tá? Para passar informação fácil, maior do que 140/90, como muitos falam por aí, 14/9, né? Mas na verdade 140/90,
em repouso, sem ter um estímulo específico para isso, a gente pode começar a considerar uma patologia, um quadro de hipertensão, beleza? Agora, poxa, mas como é que eu vou desconfiar que existe uma causa específica que está levando essa pressão a subir de maneira patológica? Quando é que eu vou desconfiar que um paciente tem uma hipertensão secundária? Então, a gente tem que ver a história do paciente, o perfil do paciente, a idade, por exemplo, o tempo que essa hipertensão começou a acontecer e como que é o perfil, como é que se comporta essa elevação da pressão arterial. Por exemplo, a gente pega um paciente de 25 anos, um paciente jovem, que não tem, por exemplo, obesidade, não fuma, e ele começa a apresentar picos pressóricos, picos hipertensivos de uma pressão, caramba, 200 por 100, e essa pressão fica oscilando, né? Tem hora que ela dá pico de 200, aí ela passa um tempo menos elevada, passa um tempo normal, 120 por 80, e aí depois ela vai dar um outro pico súbito de 200 por 120. Bom, isso é uma coisa estranha. Por quê? Uma hipertensão essencial, ela geralmente vai ter um nível mais constante, mesmo que elevada. Ela vai ficar ali 150 por 100, 150 por 90, vai estar variando nessa faixa. Agora, uma pessoa jovem começa a apresentar picos pressóricos muito fortes, súbitos, com grande variação, isso não tem cara de hipertensão essencial. Então a gente tem que investigar quais são as possíveis causas. E aí você vai começar a fazer o rastreio, né? Vai ver, por exemplo, se essa pessoa tem taquicardia junto com essa elevação de pressão, vai ver se essa pessoa tem sudorese, taquicardia e picos pressóricos muito elevados que são refratários aos medicamentos, tem que dar 3 classes de medicamentos antihipertensivos para controlar essa pressão. Isso, por exemplo, seria um quadro que teria mais a ver com um tumor de medula de adrenal, o chamado feocromocitoma, que é um tumor que produz catecolaminas, produz adrenalina, produz noradrenalina, e isso faz com que a pressão fique subindo junto com taquicardia, sudorese. Ou então, uma pessoa que tem a pressão elevada, com 25 anos, mas ela tem uma obesidade importante, ela tem estrias violáceas na barriga, né? Ela tem a face em lua cheia, ela tem um crescimento de pelos fora do normal, e aí você vai, faz exame de sangue e verifica um hipercortisolismo, cortisol em excesso, você pode começar a desconfiar que tem ali uma doença de Cushing, né, ou algum tipo de síndrome de Cushing. Aí você vai fazer tomografia abdominal para ver as adrenais, ver se tem algum nódulo na adrenal que produza, né, cortisol em excesso. E aí você vai começar a investigar. Por exemplo, você faz o exame de sangue da pessoa e aí você vê que existe um excesso de sódio. Você pode fazer ali um Doppler de artéria renal para ver como é que está esse fluxo e diagnosticar uma estenose de artéria renal, que também é uma das causas de hipertensão secundária. Muito bem, então esse é um tipo de caso, né? Agora, grande parte das vezes a gente vai se deparar com um paciente com hipertensão essencial, que aí você não tem nenhum tipo de causa assim aparente, né? E aí essa pessoa começa, né, a apresentar alguns picos isolados de pressão, por exemplo, quando fica mais estressada. É uma pessoa que já tem um comportamento alimentar não tão saudável, ela não faz exercício físico com regularidade, existe ali, né, um background genético, existe pais, o pai ou a mãe também tratam hipertensão, os avós maternos também são hipertensos. E essa pressão que se eleva no caso de hipertensão essencial, ela vem progressivamente aumentando. Só que qual é o problema? O problema é que quando a pressão se eleva um pouquinho, por exemplo, a pressão está lá, 145 por 95, a pessoa não sente nada. A pessoa não sente nada, né? É muito raro uma pessoa sentir algum sintoma quando a pressão está um pouquinho só elevada. E aí ela começa a apresentar os sintomas quando ela passa a ter crises hipertensivas. Mas aí você não consegue dizer quando que a pressão realmente começou a se elevar, você não sabe quando foi o momento que a doença começou a aparecer. Então ela vem, né, progressivamente ao longo da vida, apresentando médias de pressão um pouco mais elevadas, e aí quando começa
a extrapolar o nível de pressão, começa a chegar a 170 por 90, 160 por 80, cada um tem uma tolerância a essa pressão, ela começa a ter, por exemplo, dor de cabeça, a cabeça fica pulsando, tem dor na nuca, às vezes se sente mal, pode até desmaiar, fica enjoada. E aí ela vai procurar, por exemplo, uma emergência, um cardiologista, um clínico. E aí pode ser que no consultório você não pegue a pressão elevada. Tem isso. Poxa, e como é que a gente faz? A gente tem que recomendar ao paciente, por exemplo, a fazer um mapa pressórico, né? O mapa, ele pode ser, tanto o paciente pode escrever em casa, né? Você ensina o paciente a aferir a pressão adequadamente. Por exemplo, você tem que ir no banheiro antes de medir a pressão, esvaziar a bexiga, sentar, ficar num ambiente tranquilo, calmo, cerca de 10, 15 minutos, colocar o manguito nem tão apertado, nem tão largo no seu braço esquerdo, né? Colocar o braço que está com o manguito mais ou menos na altura do coração apoiado sobre a mesa, e aí você faz 3 medidas e você vê justamente mais ou menos a média delas e você anota. Então o paciente pode fazer isso por 7 dias em diferentes momentos do dia, de manhã, à tarde e à noite, principalmente quando for dormir, que ele está mais calmo. Mas o ideal é ele fazer o mapa de pressão. O que é isso? É um exame que o paciente coloca um manguito. Eu já fiz isso, né? Que eu já tive picos hipertensivos também. Depois eu falo qual foi a causa aqui para vocês, tá? O paciente bota o manguito aqui, que é o esfigmomanômetro, difícil falar, né? E aí fica aquele troço 24 horas com a gente. Aí a cada 15 minutos ele vai lá e mede a pressão. E aí você consegue ver como é que é o perfil de pressão do paciente o dia inteiro. E aí você volta para o médico no dia seguinte para tirar o aparelho, né? E o médico vai avaliar como é que está o seu perfil de pressão e vai falar para você se você tem uma hipertensão ou não e se tiver, em que nível patológico ela vai se encontrar. Bom, e aí as causas são vastas, né? Sempre existe um background genético, né? Uma hereditariedade, os pais, né? os polimorfismos genéticos que favorecem esse quadro. E aí, gente, no nosso meio ambiente atualmente, estresse, ansiedade, tensão, angústia, né? Fatores emocionais muito presentes, alimentação, atividade física, fumo, tabagismo, fumo, né? Alcoolismo. Então, você não consegue determinar uma causa única aparente, é uma soma de fatores, né? E como é que é o tratamento? O tratamento, existem vários, mas medicamentos para pressão, aí que está o jump of the cat, o pulo do gato. Eles não vão curar a causa numa situação de hipertensão essencial. Eles vão controlar a pressão. Isso é importante também para evitar desfechos negativos. Mas, por exemplo, se a causa for ansiedade, como era no meu caso, você pode controlar a pressão e deve, por exemplo, com uma losartana, que é um dos fármacos mais utilizados. Mas se você não tratar aquela ansiedade, talvez aquele medicamento único não consiga segurar os picos pressóricos. Então, no meu caso, né, eu tive que tratar a ansiedade com medicamento por 2 anos. E aí, depois que o meu estilo de vida mudou, eu estava trabalhando muito, minha pressão chegou a 220 por 120, passei mal dando aula, me levaram para o hospital, os alunos, galera, fechamento total. Mas depois que eu tratei a ansiedade, beleza, a pressão voltou ao normal. Hoje em dia não tomo medicamento nem para ansiedade nem para pressão. Mas durante aquela fase tive que tomar os dois, controlar a pressão e tratar a ansiedade. Então, eu quero passar para vocês o seguinte: medicamentos antihipertensivos, eles vão controlar os níveis pressóricos, beleza, mas nem sempre, quer dizer, quase nunca, eles vão tratar a causa. Então a pessoa começa a fazer exercício físico, se alimentar melhor, perder gordura corporal, e isso vai melhorar os níveis de pressão. Tenho vários pacientes no consultório que perderam bastante gordura e desmamaram os medicamentos antihipertensivos. Isso é muito maneiro, o paciente se livra de medicamento. Mas por que tem que controlar a pressão? Aí que tá. Porque a pressão alta, independente se ela é hipertensão essencial ou secundária, ela vai provocar uma série de danos corporais em vários órgãos-alvo. Tipo, retina, a gente tem retinopatia hipertensiva, começa a estourar um monte de vaso, falando em termos bem informais, tá? Começa a estourar um monte de vaso no fundo da retina, você tem uma hemorragia retiniana
e aí você pode lesar o tecido da retina e a pessoa perder a acuidade visual, né? E não regenera, isso é um grande problema. Outros órgãos-alvo, coração, né? Você pode ter infarto, cardiomegalia, o coração fica insuficiente, encéfalo, né? A gente tem acidente vascular relacionado com hipertensão, o hemorrágico principalmente, tá? A pressão muito alta, ela vai aumentar muito a chance de um rompimento de artéria no encéfalo, gera um AVE hemorrágico. E rim, né? A gente tem doença renal crônica e isso acontece muito porque a pressão elevada lá no glomérulo, lembra, do néfron, ela começa a gerar uma hiperfiltração glomerular que leva a uma esclerose renal e o rim, o glomérulo não consegue filtrar direito o sangue. Então o rim perde capacidade de filtração. E aí a doença renal crônica vai, né, se propagando, evoluindo até que ela pode chegar ao nível de fazer diálise, por exemplo. Então, mensagem final, tá? O tratamento da hipertensão, você tem que buscar a causa, se for essencial ou secundária, mas tem que controlar a pressão também, as duas coisas juntas. E um outro ponto importante é a própria gestação. Por quê? Porque o binômio materno-fetal, se a pressão estiver elevada, isso pode provocar danos sérios. E geralmente, se uma mulher for hipertensa antes da gestação, você tem que tomar um cuidado muito grande. Mas mesmo que ela não seja hipertensa antes, na própria gestação podem acontecer elevações pressóricas e isso ocorre principalmente por um mau acoplamento ali de quando o blastocisto se implanta no endométrio, na hora que ele começa a formar os tecidos, né, que a gente chama de sincício trofoblasto, o negócio é vida louca. A formação ali da placenta não é tão adequada, isso gera uma inflamação no corpo da mulher que faz a pressão subir muito. Nesse caso, além da pressão elevada, a gestante pode começar a ter a perda de proteína na urina, que a gente chama de proteinúria, ela pode começar a ter edema de membro inferior e aí você vai estar diante de um quadro chamado pré-eclâmpsia, que é justamente essas três coisas que eu falei aqui e que predispõe crise convulsiva. Quando tem a crise convulsiva, aí está diante de uma eclâmpsia. E qual é o problema disso? Você aumenta a chance de várias alterações que vão prejudicar a evolução do embrião e do feto. Você pode ter nascimento prematuro, pode romper bolsa amniótica antes da hora, a placenta pode descolar prematuramente. Então, controlar a pressão na gravidez é muito importante. Daí, o acompanhamento pré-natal adequado. Certo? Beleza. Então, ó, mensagem dada. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aí no canal. Você vai ter muita informação importante aí sobre medicina da vida real. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau.